Depois da vitória importante de ontem sobre o Brusque, jogadores agora de folga, a reapresentação amanhã e o técnico Paulo Pessolano contando com regularizações de reforços, ele já tem alguns à disposição. Terça-feira o Cruzeiro joga contra o Remo em Belém, aí a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas claro, o assunto que segue rendendo é a situação do Vitor Roque, que hoje foi oficializado como reforço do Atlético Paranaense. Ontem veio a nota oficial do Cruzeiro, prometendo levar o caso à justiça, e o clube fez aí duras críticas ao empresário André Cury, também ao Alexandre Matos, que hoje é CEO do Atlético Paranaense, e o espaço aberto. O Alexandre Matos está com a gente aqui no Rádio Esportes para explicar o lado de você, que foi citado na nota, e toda esta situação. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Milton. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Itatiaia, especial torcedor cruzeirense. Torcedor cruzeirense esse que me conhece de longa data, já estivemos juntos aí em vários momentos de felicidades. Trabalhei no Cruzeiro algumas vezes, inclusive de forma voluntária, em respeito à instituição, a qual respeito muito. Não à toa, ontem mesmo com tudo, emprestei 2 jogadores que o Cruzeiro tanto desejava, né? Assim como o próprio gol do Edu, né? Foi uma participação minha de forma voluntária o ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos. O Samuel, eu vejo isso de forma amadora, inexperiente e falta de profissionalismo, que é o resultado que hoje o Vitor Roque não está no Cruzeiro. O Cruzeiro teve todas as oportunidades desde janeiro, quando o Vitor começou a aparecer de forma bem consistente no futebol profissional, de ter uma renovação contratual. O Cruzeiro não cuidou, avaliou de forma errada essa possibilidade e acarretou uma fragilidade do contrato. No dia de domingo, dia 10, eu recebi uma ligação do Ronaldo, que queria muito o jogador Jajá, Ronaldo e Paulo André. Ele me ligou e me disse: Alexandre, eu preciso que você me ajude no Jajá, porque o Jajá quer ir para o Bahia está em cima. O Bahia fez uma proposta primeiro para o Jajá. E eu disse a ele: Ronaldo, eu empresto para vocês como eu estou emprestando o Zé Ivaldo, mas eu não posso obrigar o Jajá a ir pro Cruzeiro. O Jajá tem que querer, alguém aí tem que convencer o Jajá a ir pro Cruzeiro. E ele imediatamente me disse o seguinte: Alexandre, então vamos fazer um negócio. Você já me falou bem do Vitor Roque no encontro que a gente teve em Madrid, dia 23 de março, o Ronaldo me convidou aí, o escritório dele em Madrid, e eu quero vender o Vitor Roque. Então, se você me pagar 40 milhões de reais e me emprestar o Jajá e o Zé Ivaldo, o jogador vai para o Atlético Paranaense. Eu disse a ele que iria analisar internamente com o meu presidente, o que fiz, liguei para o presidente Petralha, o presidente achou um valor um pouco alto, mas que poderíamos tentar alguma composição. O primeiro passo, ligar para saber se o jogador quer vir ao Atlético Paranaense, se o jogador quer sair do Cruzeiro. Foi o que fiz, liguei ao senhor André Cury, por volta de 11h30 de domingo, dia 10, e disse a ele do interesse, e disse a ele que o Ronaldo falou comigo que venderia o jogador para o Atlético Paranaense por 40 milhões de reais. Naquele momento, naquele instante, o André Cury me disse: Alexandre, o jogador vai sair do Cruzeiro amanhã. O jogador vai para o Sul ou vai para São Paulo. Por uma questão de ética, não vou dizer os nomes dos 2 clubes. E disse a ele: como? Ele falou: pagando a multa, que é de 24 milhões. Fato novo para mim. Fato novo para mim no domingo, 11 horas da manhã. Peguei o telefone, liguei para Petralha. O jogador, na verdade, tem uma multa de 24. Ligamos para o Ronaldo e Paulo André, uma ligação à tarde no domingo, eu, Ronaldo, Paulo André e Petralha, e disse a ele: Ronaldo, queremos o jogador, mas a multa é 24, eu não posso pagar mais do que 24, porque a multa é 24. Internamente eu não consigo justificar pagar mais. O que eu posso fazer é te emprestar jogadores, como emprestamos o Jajá, emprestamos o Zé Ivaldo. Então, Samuel, o jogador, essa história que o jogador ia fazer um longo período no Cruzeiro, criar uma identidade, ser vendido por milhões, que tinha um planejamento de carreira, não é verdadeira, porque o próprio Cruzeiro procurou o Atlético Paranaense querendo vender o jogador, no domingo, 10 horas da manhã. Segundo, o fato de ter conhecimento, que está citado na nota, antecipado do contrato do jogador, é uma falta de verdade com a minha pessoa. Eu estava no ano passado em Boston, nos Estados Unidos. Você várias vezes conversou comigo. Não tive acesso a nenhum contrato do Cruzeiro. Pelo contrário, o que eu fiz foi tentar montar um elenco para o Cruzeiro. E o próprio Paulo André e Ronaldo Fenômeno já me agradeceram, principalmente pelo Edu, Pedro Castro, João Paulo. Inclusive, um parênteses, o Edu saiu do Brusque no pagamento da multa. O Cruzeiro pagou a multa do Edu
pro Brusque, aí pode, né? Aí tá tudo certo, né? Fomos lá e negociamos a multa. A multa era R$1 milhão, o Brusque tinha 60%. Depositamos R$600 mil para o Brusque. E o Edu, hoje, pertence ao Cruzeiro. Então, o que eu vejo disso tudo? Um amadorismo, uma falta de profissionalismo e, mais grave, em vez de concordar e aceitar que errou e aprender, porque tinha que aprender, tinha que fazer o direito de exercer a preferência anterior, não depois, como fizeram, não depois que o menino já saiu, como fizeram, né? Tem que aprender com isso, né? E preocupar com isso, porque hoje os clubes podem sim fazer o que foi feito aqui. Se não é o Atlético Paranaense, esse menino estava lá em Porto Alegre, eu escutei isso da boca do próprio jogador e do seu representante. Então, o Cruzeiro tem que aprender com isso e não justificar os seus erros acusando terceiros. Muito menos um profissional que dedicou a vida quando estava no Cruzeiro. E é isso que eu fiz o tempo todo, inclusive de forma voluntária, algumas vezes, porque fiz isso no início de 2020 e fiz isso no final do ano passado. Ô Alexandre, só pra gente tentar esclarecer um ponto aqui, você citou aí o caso do Edu, que o Cruzeiro foi lá no Brusque e pagou a multa. A multa. Sim. Essa história do Vitor Roque, o que diz a Lei Pelé, que o Vitor Roque, ele é um garoto formado na base do Cruzeiro, veio do América, mas tem ligação na base do Cruzeiro. E que a partir do momento em que ele assina o primeiro contrato especial de trabalho, a lei diz que o clube tem um direito de preferência para a primeira renovação deste contrato. E que se recebe uma proposta no meio do caminho, tem a possibilidade de cobrir essa proposta, tem um período para fazer isso, tem que protocolar. E mesmo assim, se o atleta quiser deixar o clube, aí tem uma multa de 200 vezes o valor que foi colocado nesta proposta. Vocês chegaram a analisar isso também ou você acha que esse pedido ele não vai para frente, que é o embasamento que o Cruzeiro pode ter para a sequência dessa negociação? Ô Samuel, isso mostra mais uma vez como são amadores hoje nessa situação que estão e preocupante para o torcedor cruzeirense, né? Todo jogador lá tem que ser revisto o contrato. Deixa eu explicar como que funciona, no caso, a Lei Pelé em relação a esses garotos de base. O Cruzeiro teria o direito de preferência dessa renovação, porém, ele tem alguns pré-requisitos a serem cumpridos. Primeiro, de forma formal, fazer uma proposta ao jogador e à sua família, que o menino é menor. Isso não foi feito pelo Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter feito isso em janeiro, fevereiro, março. Semana passada, sexta-feira, o Cruzeiro poderia ter feito isso. O Cruzeiro não o fez. O Cruzeiro não formalizou nenhuma proposta ao jogador. Segundo, a partir do momento que essa proposta for formalizada e assinada como recebido pelo jogador e ou seus representantes legais, os pais, essa proposta é enviada à Federação Mineira e à CBF. Por que isso? Porque a Federação Mineira e a CBF são os órgãos que podem mostrar aos clubes de boa-fé que têm interesse no menino, que o Cruzeiro já exerceu o seu direito de preferência. Se você entrar hoje aí, e eu peço a todo mundo para entrar hoje no site da Federação Mineira, desde domingo, de semana passada, mês passado, janeiro, você vai ver que não tem nenhum comunicado na Federação Mineira que o Cruzeiro exerceu esse direito de preferência, ou seja, não fizeram. Não tem no sistema da CBF, quando faz esse direito de preferência, consta no sistema da CBF. Vitor Roque, direito de preferência feito pelo Cruzeiro, não consta no sistema da CBF, tanto é que a CBF já escreveu o jogador aqui no Atlético Paranaense. O que o Cruzeiro está fazendo é posteriormente ao fato do menino ter notificado o Cruzeiro e, de maneira legítima, ter dito ao Cruzeiro, olha, o meu contrato diz que eu tenho que pagar 24 milhões, eu vou pagar isso. Posteriormente a isso, o Cruzeiro tomou uma atitude. Ou seja, o Cruzeiro errou. O Cruzeiro foi amador e não foi profissional. O Cruzeiro tinha que ter tomado essa atitude lá atrás. Aliás, se quiser, vem aqui em Curitiba e aprenda com o Atlético Paranaense, porque aqui, quando se faz uma proposta dessa, vai no cartório e registra em cartório. O Cruzeiro não registrou, primeiro ele não fez proposta formal, nem o jogador, nem seus pais, nem representante recebeu isso. Segundo, não mandou nada à federação, tanto é que no site da federação, que sempre é colocado para o público, não tem nada, e não mandou isso para a CBF, tanto é que no sistema CBF não consta nada de Cruzeiro, e a CBF transferiu o jogador para cá, para o Atlético Paranaense. Então foi um erro, e para justificar soltaram uma nota acusando com a falta de verdade, tentando justificar o injustificar para a sua torcida. Repito, o Cruzeiro queria vender o jogador, me ofereceu o jogador. Então não é verdade que tinha plano de carreira para ele, porque ele foi me oferecido no domingo, 10 horas da manhã. Esse é o primeiro ponto. Segundo,
Se o jogador não está aqui hoje, o jogador ia estar em Porto Alegre ou em São Paulo. Foi dito isso pelo jogador, pelos pais e pelo representante dele. Nós só efetivamos o que é correto, que for depósito da multa. Alexandre, boa tarde para você, Guilherme Pio. Então, depois dessa sua explanação, o Atlético Paranaense está convicto de que não haveria nenhum problema jurídico e mesmo se o Cruzeiro entrasse na justiça, o Clube Atlético Paranaense estaria completamente tranquilo em relação a essa futura demanda, uma possível demanda. Não só está tranquilo, como o jogador foi inscrito pela CBF. Repito, se o Cruzeiro tivesse feito os processos legais anteriormente ao fato do menino ter comunicado que ia se desligar de forma unilateral, pagando a multa, o jogador não estaria aqui, a CBF não transferiria o jogador para cá. Se o Cruzeiro vai ingressar a ação, tentar aumentar a multa e etc, o Cruzeiro tem o direito de fazer isso, todo mundo tem o direito de fazer isso. O Brusque, quando eu comprei o Edu para o Cruzeiro de forma voluntária lá dos Estados Unidos e paguei a multa, o Brusque queria mais dinheiro. O presidente do Brusque me ligou e, detalhe, quem me informou que a multa era do Brusque, do Edu, R$1 milhão e que o Brusque tinha 60%, foi o Eduardo Duran, procurador do jogador. O mesmo caminho aconteceu agora. E alguém citou a América, é importante dizer. Um dos campeonatos mais tradicionais da categoria de base, Taça BH, Sub-17, ela foi dissolvida por causa de um ato, de uma ação do Cruzeiro contra o América em pegar esse jogador de maneira ilegal. Os clubes se rebelaram e falaram que não jogariam a Taça BH se o Cruzeiro participasse. A Federação Mineira não podia fazer isso com o Cruzeiro, acabou com a competição. Então vamos botar os pintos dos is aqui, quando eles falam de ética na nota, quem acabou com a Taça BH foi o Cruzeiro, porque pegou o jogador do América de maneira ilegal. E tem que ser dito isso. Hoje o Atlético Paranaense pagou a multa. O Cruzeiro não preencheu os pré-requisitos anteriormente. Depois que perdeu o jogador, que o jogador comunicou, falam que tem uma suposta proposta que nunca foi notificado o jogador, nunca foi notificado a Federação Mineira e nunca foi notificado a Confederação Brasileira de Futebol. Só para a gente deixar claro, essa situação envolvendo as vindas de Zé Ivaldo e Jajá, elas estão atreladas a essa questão do Vitor Roque? Sabe o que foi isso? Respeito da minha pessoa, Alexandre Matos, e do presidente Petralha, a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Não misturei. Aliás, recebi uma ligação há pouco do Paulo André, se desculpando da nota e falando que ele foi contra, e o pessoal, segundo ele, o pessoal do futebol foi contra, isso foi uma coisa do pessoal fora do futebol. Porque não tem nada a ver, ajudaria, como ajudei lá de forma voluntária, Pedro Castro, Edu, João Paulo, e agora o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo, inclusive, tinha o interesse do América, e está no Cruzeiro, ou já tinha interesse em, no mínimo, 8 equipes, inclusive 3 da Série A, e está no Cruzeiro. Não tem nada a ver. E se tivesse outro jogador hoje aqui, que interessaria o Cruzeiro, tivesse aqui, eu emprestaria. Disse isso ao Paulo André e falo isso publicamente pro Ronaldo, ao qual eu sou fã. Encerrar aqui da minha parte, depois o pessoal pergunta mais para você, Alexandre. O Vitor Roque, ele foi inscrito na CBF por meio de uma liminar ou não? O Vitor Roque foi inscrito pela CBF através da pagamento de multa, onde, como o Cruzeiro, a gente informou o Cruzeiro e tentou que o Cruzeiro recebesse, o Cruzeiro falou, não, o advogado do Vitor Roque deixa claro, isso não é o Atlético Paranaense, é o Vitor Roque e seus advogados, optaram em fazer o pagamento em juízo e pediram para que a juíza fizesse a rescisão contratual. Por quê? Porque, obviamente, o Cruzeiro não assinaria a rescisão contratual e tinha um prazo de 24 horas para inscrição, porque a janela estava fechando. Ele foi inscrito dessa maneira. A juíza concordou com todos os argumentos, viu a multa, concordou com a multa e pediu para a CBF liberar, a CBF concordou. Porém, se no sistema da CBF estivesse o direito de preferência exercido pelo Cruzeiro, que não estava, o próprio departamento jurídico da CBF informaria os juízes que não poderia fazer, porque a regra não foi cumprida. O Cruzeiro não cumpriu a regra, o Cruzeiro não fez proposta ao menino anteriormente à saída dele. O Alexandre Simões, boa tarde. Você citou aí da situação do Cruzeiro, pegou o Vitor Roque do América na mão grande, numa ação do André Cury com Itair Machado. Agora o garoto, que tem 17 anos, aliás fez 17 anos, dia 28 de fevereiro, vive toda essa situação na saída do Cruzeiro para o Atlético do Paraná, lembrando que ele ainda tem 3 temporadas como sub-20, embora já atue em equipes principais. A gente deixando até o lado legal, né, para escanteio,
e pensando na formação do atleta, na formação do jogador. Até que ponto esse tipo de situação que a gente vê acontecer no futebol brasileiro, de garotos aí de 14, 15, 16, 17 anos, sendo tratados meio que como uma mercadoria e se envolvendo nesse tipo de polêmica, até que ponto isso pode influenciar na formação do homem? Não estou falando só do atleta, e o homem é muito importante até para o desempenho do atleta. Eu acho o ponto fundamental, lamentável, mas se a gente recordar, o Robinho foi paga a multa pelo Real Madrid, o Robinho devia ter 19, 20 anos, o próprio Cruzeiro pagou agora aí do Edu, claro, o Edu já numa fase diferente, né? Você citou aí do América, eu tenho aqui em mãos aqui a carta datada de Rio de Janeiro, 27 de março de 2019, carta de repúdio à participação do Cruzeiro Esporte Clube na Nike Premier Club, o movimento de clubes formadores do futebol brasileiro vem por meio dessa manifestar total insatisfação com as praças adotadas pelo Cruzeiro Esporte Clube referentes à categoria de base. E aí cita aqui só mais um parágrafozinho, e justamente nesse ponto que o movimento vem manifestar nosso desprezo pela conduta adotada pelo Cruzeiro Esporte Clube, que desconsiderou o América Futebol Clube ao receber um de seus atletas na Toca da Raposa. Essa carta está assinada, datada do dia 27 de março de 2019, pelo Eduardo Freeland, presidente do movimento dos formadores de base. Então, ontem o Cruzeiro citou isso, que falta ética, não sei o quê. Acho que poderia olhar um pouquinho para... Claro, não foi essas pessoas que estão hoje no Cruzeiro, isso foi de 2019, como você mesmo citou. Eu acho que a formação a gente precisa blindar. O Atlético Paranaense, ele é conhecido como um clube organizado, estruturado, cheio de processo, um clube diferente no Campeonato Brasileiro. Até por isso eu já estava fazendo a minha carreira nos Estados Unidos, por um aspecto de gratidão e respeito. Eu estava para voltar ao Cruzeiro, não foi do desejo do Ronaldo, ele tem total direito, eu já deixei isso claro para ele, até que ele convidou agora em março para ir no escritório dele em Madrid, eu estava com ele lá, total respeito às opções dele de profissionais, etc. E agora, essa situação que aconteceu. O Atlético Paranaense é um clube organizado, nós vamos cuidar do jogador, nós vamos cuidar desse menino, é um menino em evolução, né? É um menino que tem potencial físico ainda de crescimento, mental de crescimento, e o que a gente espera é que a gente consiga ajudar na formação desse jogador, como o América fez lá atrás, como o Cruzeiro fez por um tempo agora. O Atlético Paranaense vai fazer isso porque inevitavelmente, a gente sabe, acho que ninguém tem dúvida, que pode se transformar num dos grandes talentos mundiais. Como o Rodrigo foi vendido ao Real Madrid também em multa há pouco, com 16, 17 anos, como o Vinícius do Flamengo também em multa foi vendido ao Real Madrid. Agora, quando o Atlético Paranaense paga a multa, aí parece que nós fizemos um crime. E o torcedor cruzeirense tem que entender o seguinte: tinha interesse de se vender o jogador, ele foi oferecido. Tinha interesse legítimo do jogador em querer sair para um outro projeto que ele entenda ser melhor que o momento para ele e para a família dele. E tinha o direito de pagar a multa, que foi o que aconteceu. Ô Alexandre, Emerson Romano, você disse recentemente sobre o registro do Vitor Roque na CBF, foi através da juíza e tudo mais. Corre o risco de repente ser cassado a liminar e o jogador ser impedido de atuar? O jogador já está aqui, o jogador já está, inclusive, em condição de jogo do Atlético Paranaense. Eu não falo questões jurídicas, né, comigo, eu acho que aí pode pegar os especialistas Brasil afora. Acho muito difícil ter isso. O que pode ter é o Cruzeiro, que está tentando discutir uma possível direito de preferência que ele não exerceu. Acho que eu já falei o passo a passo aqui algumas vezes, e tentar aumentar a multa, né? É isso que eu acho que o Cruzeiro vai tentar. Agora, o que vai fazer aí é a questão dos advogados do Cruzeiro, a questão dos advogados do próprio jogador, né? Que essa briga é com o próprio jogador, não com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é solidário, se precisar interferir, vai interferir. Mas eu acho que você pode fazer essas perguntas para os jurídicos aí, Brasil afora. Ô Alexandre, você disse aí sobre esse encontro com o Ronaldo lá na Espanha. Lá nesse encontro teve alguma conversa ou a conversa sobre Vitor Roque foi apenas essa que você citou no domingo? A conversa, primeiro, eu estava em Madrid pelo Transfer Room, que é um evento mundial representando o Atlético Paranaense. O Ronaldo viu através do meu Instagram, me convidou junto com o Paulo André, fui no escritório dele, muito bem recebido, sou fã do Ronaldo, tenho relação com o Ronaldo e também com o Paulo André, a qual eu respeito todos dois muito. Não à toa emprestei jogadores para ele ontem, mesmo com a confusão toda, e emprestaria hoje de novo, se tivesse algum, sem problema nenhum. Lá falamos de futebol,
falamos de Valladolid, falamos de tudo, o Ronaldo contou um monte de histórias lá da época dele de jogador, falamos do Cruzeiro, ali ainda ia se votar a SAF, se o Ronaldo ia ficar ou não do Cruzeiro, tinha uma chance do Ronaldo sair, tinha uma chance do Ronaldo não sei, então falamos de tudo e inevitavelmente falamos do Vitor Roque, mas mais como o grande jogador e como parece com o Ronaldo, como o próprio Ronaldo começou no Cruzeiro, né? É isso que foi dito. Por isso, é importante isso, que o Ronaldo me ligou no domingo, 10 horas da manhã. Alexandre, você elogiou o Vitor Roque. Vamos fazer o seguinte, o Jajá tá tendendo aí pro Bahia. Vamos fazer um negócio? Eu te vendo o Vitor Roque por 40 milhões de reais e você me empresta o Jajá e o Zé Ivaldo. Aí fica uma coisa institucional. O Jajá não vai pro Bahia, fica uma coisa institucional. Podemos fazer isso? Porque eu disse a ele muito bem, não só do Vitor Roque, eles me agradeceram, do Edu. O Paulo André disse ao Ronaldo, Ronaldo, agradece o Alexandre, porque se o Edu, Pedro Castro, João Paulo estão no Cruzeiro, nós não teríamos a competência de fazer isso. O Paulo André falou isso na minha cara pro Ronaldo em Madrid no dia 23 de março. E o Edu, graças a Deus, tá. E detalhe, pagamos a multa do Edu. O Edu foi pro Cruzeiro porque foi paga a multa do Edu com o Brusque. Muito bem, tá aí. Muito obrigado então, Alexandre Matos. Você já contratou o técnico aí, Alexandre? Estamos próximo. Hoje a gente define isso. A qualquer momento foi... infelizmente, quando o treinador sai, porque o projeto não está andando bem, aí a gente coloca a responsabilidade em todos nós. Acredito que hoje o treinador deve chegar e vamos continuar a nossa caminhada, que é árdua, dura, e tem muita coisa para fazer, modificar e trabalhar. Ele já passou aqui no futebol mineiro? Aí eu não vou falar, né? Porque senão a gente dá as dicas. Mas aproveitando rapidamente, queria me direcionar para o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro me conhece. O torcedor do Cruzeiro conhece a transparência, o meu caráter, a minha dedicação que eu sempre fiz pelo Cruzeiro. E sou muito grato ao Cruzeiro. Se hoje eu estou aqui, se eu passei pelo Palmeiras, se hoje eu sou reconhecido, eu devo muito ao América e ao Cruzeiro. Muito ao América e ao Cruzeiro. Passei a minha vida dedicando muito quando eu estive lá dentro. Em 2020, Pedro Lourenço me pediu para ajudar e fiquei do lado dele voluntariamente, mesmo já indo para a Inglaterra. Quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues me ligou, eu botei na cabeça, cara, eu acho que eu preciso tentar ajudar alguma coisa ali. Eu estava nos Estados Unidos trabalhando, feliz da vida. Convenci família a retornar e tudo mais. Fiz isso com dedicação. E hoje tem frutos aí disso. Ontem, com todo mundo querendo, Zé Ivaldo, time de Série A querendo Jajá e tudo, ajudei naquilo que eu pude, óbvio, o jogador tem que querer isso, senão não dá, para o Cruzeiro. Eu tenho um respeito enorme pelo Cruzeiro. Eu tenho um carinho, admiração enorme pela torcida do Cruzeiro. Mas mais do que isso, eu sou um profissional. Como eu estava no Cruzeiro e fui profissional. Não teve ilegalidade nenhuma. Foi feita. Agora, fizeram uma nota para justificar erros básicos, erros juvenis e atacar pessoas. Isso mostra um pouquinho da falta de respeito e profissionalismo que hoje está lá dentro. Muito bem. Ô Alexandre, muito obrigado mais uma vez aqui, o espaço está aberto e você está falando para Belo Horizonte, ninguém de Curitiba está ouvindo, é Fábio Carilho ou Cuca? Vamos aguardar. Apertou, hein? Hoje vai ter uma definição, com certeza. Muito bem, tá aí então Alexandre Matos com a gente aqui no Rádio Esportes. Isso ainda vai render, Milton, ouvintes aqui da Itatiaia, porque o caso realmente deve parar na justiça. É o que diz a nota do Cruzeiro. O espaço também é aberto para o André Cury, que foi citado. A gente tem até a nota, já está no site itatiaia.com.br e vamos seguir acompanhando os desdobramentos desta situação.